Olá, boa tarde para você que nos acompanha. Bahia Meio-Dia Regional, começando com essa imagem panorâmica aqui de Barreiras, que você aí de casa acompanha. Pouquíssimas nuvens no céu, um dia bem quente, 31 graus nesse momento, como você pode ver, pouquíssimas nuvens no céu e a temperatura hoje promete ainda ficar mais alta. Agora vamos mudar de imagem, vamos ver Correntina, que está um dia bem ensolarado por lá, com a máxima em 34 graus, podendo chegar aos 34 graus ainda na tarde de hoje. Dia sem nuvens, nesse momento fazendo 30 graus em Correntina. E é com essa imagem bonita que a gente começa o nosso Bahia Meio-Dia. Para você que nos acompanha, 12 horas 21 minutos. Já vamos para a rua? Porque Luiz Eduardo Magalhães já está com Gabriel de volta, ele que estava aí passando uns dias em Bom Jesus da Lapa, acompanhando a Romaria, e ele vai trazer os destaques dele de hoje aqui no Bahia Meio-Dia. Boa tarde, Gabriel. O que você traz de destaque para hoje? Oi, Aline, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui no Bahia Meio-Dia. Infelizmente, vamos falar de dois graves acidentes que aconteceram na noite de ontem em duas rodovias aqui da região Oeste. Na BR-349, um carro de passeio colidiu na traseira de um ônibus de romeiros que estavam voltando de Bom Jesus da Lapa. Já na BR-242, um caminhoneiro de 39 anos morreu após colidir o veículo que ele estava com outra carreta. A rodovia ficou interditada por volta de 8 horas. Daqui a pouco eu volto no Bahia Meio-Dia contando todos os detalhes. É com você. Obrigada, Gabriel. Daqui a pouquinho você volta trazendo todas essas informações para quem nos acompanha aqui no Bahia Meio-Dia. E nesta edição, nós vamos falar também do início da reforma do aeroporto aqui de Barreiras. Uma obra muito esperada pela população de todo o oeste baiano. E ainda tem a previsão do tempo, imagens ao vivo das cidades aqui da região oeste. Hoje é sexta-feira, dia 8 de agosto de 2025. Já estamos no ar com o nosso Bahia Meio-Dia e as notícias da região oeste. Agora em Barreiras, 12 horas 22 minutos. Voltamos já com mais informações. Você acompanha imagens ao vivo agora da cidade de Bom Jesus da Lapa e nessa esplanada do Bom Jesus, que todos viram há poucos dias lotada. Neste momento está com 32 graus na cidade e a umidade relativa do ar é que preocupa, porque pode estar até 23% na tarde de hoje, ou seja, já é considerado muito crítico para a respiração, principalmente para as pessoas que não estão acostumados. Agora em Barreiras, 12 horas 25 minutos. E já que falamos de Bom Jesus da Lapa, nós já começamos essa edição falando sobre um acidente que foi registrado ontem à noite na BR-349, em que um carro bateu no fundo de um ônibus que estava com romeiros que voltavam de Bom Jesus da Lapa para Minas Gerais. Gabriel Pires tem informações sobre essa situação. Quais os detalhes você traz para a gente, Gabriel? O ônibus de romeiros estava quebrado, estacionado e recebeu aí uma pancada de um carro de passeio, Aline. Mais uma vez, boa tarde para você e a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Bahia Meio-Dia. Esse acidente aconteceu ontem à noite, por volta das 20 horas, na BR-349, na altura das proximidades ali do Rosário. Um carro de passeio colidiu na traseira desse ônibus. O ônibus estava levando romeiros de Bom Jesus da Lapa até a cidade de Minas Gerais. Eles estavam indo para uma cidade de Minas Gerais, a cidade de Minas Gerais, o ônibus ele estava vazio e depois recebeu aí a pancada do carro de passeio. O motorista do carro de passeio, ele ficou preso às ferragens. Foi necessário a ajuda do Corpo de Bombeiros, que foi até o local, utilizou os equipamentos, conseguiu criar um espaço para, enfim, o condutor do carro de passeio ser retirado desse veículo. Volto com você, Aline.
é uma situação de um alerta para as pessoas que estão trafegando pela rodovia, deixar sempre sinalização nesse caso de acidente. Mas um outro acidente foi uma batida entre carretas, que interditou a BR-242 e deixou um morto e um ferido grave em Muquém do São Francisco. Gabriel também tem essas informações e vai trazer para a gente agora, não é isso, Gabriel? A rodovia só foi liberada por volta de 4h40 após 8 horas de interdição. Esse acidente aconteceu na BR-242 ontem por volta das 20h45 e infelizmente vitimou um condutor da carreta de 39 anos. O outro condutor da segunda carreta envolvida no acidente ficou gravemente ferido, foi socorrido pelo SAMU e encaminhado para as unidades hospitalares aqui do Oeste Baiano. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local, sinalizou a rodovia, depois a rodovia foi retirado os objetos que ficaram sobre a pista e o trânsito foi liberado por volta de 4h40 e já foi normalmente na BR-242. Infelizmente, mais um acidente aqui na região oeste que vitimou um condutor. Ele tinha 39 anos, era natural do estado de Goiás e infelizmente morreu nesse grave acidente que aconteceu ontem à noite na BR-242, nas proximidades do município de Muquém do São Francisco. Aline, é com você. Obrigada por todas as informações, Gabriel, e deixamos um alerta para todos que vão pegar a estrada aí no fim de semana. Você aí de casa deve lembrar daquele acidente que noticiamos ontem aqui no Bahia Meio Dia, em que 4 pessoas da mesma família morreram em um acidente a cerca de 30 quilômetros de Formosa do Rio Preto. Pois é, os 4 corpos foram enterrados na manhã de hoje. 2 na zona rural, no povoado de Caraíbas, e 2 em Formosa do Rio Preto. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, eles morreram em um acidente na terça-feira que envolveu um carro e uma caminhonete. De acordo com a PRF, o motorista do carro realizava uma curva para ter acesso ao povoado de Caraíbas quando foi atingido na lateral pela caminhonete, que seguia no sentido de Formosa do Rio Preto. O impacto foi tão grande que o carro ficou completamente destruído. No veículo menor estavam 4 pessoas, todas do sexo masculino e da mesma família, sendo tio e sobrinhos que voltavam de um sepultamento em Formosa do Rio Preto. O motorista da caminhonete sofreu apenas ferimentos leves, foi atendido e liberado. E o Bahia Meio Dia faz uma pausa para o intervalo e no retorno do bloco já trazemos mais notícias da região. Agora em Barreiras, 12h30. Daqui a pouquinho aqui no Bahia Meio Dia eu vou trazer informações sobre o início das obras para a ampliação da pista do aeroporto de Barreiras. E como que está a expectativa para a construção do novo terminal. Já já eu trago todos os detalhes. Estamos de volta com o Bahia Meio Dia, com imagens ao vivo, diretamente de Luiz Eduardo Magalhães, do nosso cinegrafista Tiago Santos. Agora, neste momento, em Luiz Eduardo Magalhães, está fazendo 29 graus. Imagens da Avenida JK, ali na altura do Jardim Paraíso, para você que nos acompanha se situar e entender onde é que nossa equipe está nesse momento. Agora em Barreiras, 12h32. E começaram as obras de requalificação e reforma do aeroporto de Barreiras, que continua funcionando. A pista será estendida em 350 metros e o terminal de passageiros vai ser construído ficando bem mais amplo. A ideia é finalizar os trabalhos na pista no início do ano que vem. A primeira etapa já está em execução com a instalação do canteiro de obras para a ampliação da pista de pouso do aeroporto de Barreiras. Os serviços acontecem no período noturno, quando o aeroporto está fechado ao público, para não interferir nas operações. A obra já começando, tanto da pista de pouso da colagem, né, com a ampliação da pista de 1.600 para 1.950 metros, para atender o pouso da colagem de Boeing 737-800, de 200 passageiros. Enquanto isso, o embarque e desembarque continuam normalmente e passageiros que utilizam o terminal acompanham com expectativa as mudanças que estão por vir. Super importante, tanto para Barreiras como para Bahia, para o oeste da Bahia também, entendeu? Não, inclusive nós temos um grupo nosso da Cola Barreiras aí, que a gente vem na luta aí com o governador, com todas as instituições para dar melhoria no
município. E Barreiras precisa disso aqui, o Oeste precisa disso aqui. A ampliação do aeroporto pode ser importante. Com certeza, para o desenvolvimento, né, da cidade, da região. É uma opção maravilhosa, né? Principalmente para a região do Oeste. Seu Nicanor é taxista em Barreiras há 30 anos. E há cerca de 12 ele faz as corridas aqui do aeroporto. Para ele, essa ampliação vai ajudar não apenas para o desenvolvimento da região, mas também a própria renda. Depois de uma aeronave chegando maior, vai diminuir o valor das passagens também, vai aumentar bastante o número de passageiros. A requalificação do aeroporto de Barreiras será feita em duas grandes frentes. Uma delas é o novo terminal de passageiros, com investimento de 25 milhões de reais do governo do estado da Bahia. O outro é para a ampliação da pista de pouso e a área onde passam as aeronaves, que será um total de 44 milhões e meio de reais do novo PAC do governo federal, totalizando assim quase 70 milhões de reais em investimentos. Nós pretendemos, em fevereiro de 2026, já está concluída essa pista, e o TPS, que o prazo é de um ano, né, uma área de 2.200 metros quadrados, não tem como ser menos. Mas a ideia nossa é trabalhar, pelo menos na sala de embarque e desembarque, e vamos dizer assim, o mais essencial, para que em fevereiro, no mais tardar em março de 2026, estaremos inaugurando esse aeroporto aí para atender esse crescimento pujante da região do Oeste da Bahia. A pista de pouso será ampliada de 1.600 para 1.950 metros de comprimento, com 30 metros de largura, para receber aeronaves de até 200 passageiros. O pátio de estacionamento também será ampliado e a área de taxiway passará por modernização. Com a ampliação e modernização do aeroporto, Barreiras dá um passo decisivo rumo ao crescimento. Uma nova infraestrutura preparada para o futuro que vai fortalecer o turismo, atrair novos investimentos e aproximar ainda mais o oeste da Bahia dos grandes centros do país. Nenhuma região cresce sem um aeroporto regional que você tenha condições de atrair não só vamos dizer assim, o turismo de negócio, mas também dá oportunidade aos moradores e chegar aos grandes centros com maior rapidez. Agora, mais uma boa notícia. O Comando de Policiamento do Oeste, que abrange 25 cidades, apontou uma redução nos índices de crimes violentos na região. A diminuição ficou na média de 42%. Confira os detalhes na entrevista com o comandante Soares. Temos feito várias operações, justamente para intensificar a ação presencial, a ação ostensiva da nossa corporação. E acredito que isso tem contribuído bastante, né, para a redução desses índices. Quais são as estratégias de segurança utilizadas tanto pela PM como nessas operações conjuntas, para que a gente possa dizer que ajudou a diminuir esse índice? Olha, nós acompanhamos a mancha criminal. Então, todo tipo de crime que acontece, desde o homicídio ao furto, né, nós acompanhamos isso e vamos analisando. E vamos trocando essas informações com as outras instituições e montando essa estratégia da nossa atuação. Então, a partir do momento que a gente começa a analisar isso, nós acompanhamos o horário que acontece, os dias que acontecem no mês, e aí buscamos intensificar nossas ações nesses horários e dias. E isso tem contribuído bastante. Comandante, para continuar tendo esse trabalho eficaz como tem sido, é importante que tenha esse reforço que vocês receberam de viaturas, de armamentos. Como que é feita a distribuição desses equipamentos? Olha, o nosso governo ele tem se preocupado muito com isso, né? Tem equipado a corporação, não só aqui no Oeste, mas em toda a Bahia. Então, nós recebemos agora a renovação da frota, que é feita de 2 em 2 anos. Isso é muito importante, porque a atividade de polícia ela consome muito a nossa estrutura de logística. E também com armamento, né? Armamento de ponta, adquirido agora com a compra que foi feita muito grande, com armamento de origem israelense, né? De combate mesmo. Então, nós equipamos as nossas corporações, as nossas instituições, as nossas unidades aqui no Oeste com esses armamentos. Então, recebemos aí em torno de 50 fuzis, né? E teve um reforço nas viaturas, mais ou menos umas 24 viaturas. Então, isso é muito bom, né? Dá qualidade de trabalho para o policial e também segurança para o policial exercer sua atividade.
Então, essas armas já foram distribuídas, principalmente na área de divisa, né? Aqui como Formosa de Rio Preto, Luiz Eduardo Magalhães, a região de Santa Maria, Cocos, né? Essas armas foram distribuídas para essas unidades, justamente para fortalecer a nossa atuação. Isso é muito importante. O que se espera para o próximo semestre? Olha, começamos bem no mês de julho, com índice baixo, né, de homicídios, e no momento de tranquilidade, né? Esperamos que o segundo semestre seja tranquilo, como foi o primeiro, né? E vamos continuar com as nossas ações em todas as vertentes, né? Com policiamento especializado, com operações de trânsito, porque tudo isso faz reinar a paz social e isso é muito importante. E hoje é dia de cuidar da saúde, o Dia Nacional de Combate ao Colesterol. Para lembrar a data, tem atendimento de graça voltado à prevenção de doenças cardiovasculares, oferecido por um hospital particular de Salvador. Beatriz Oliveira traz os detalhes dos serviços. Olá, você que nos acompanha. Esse é um assunto muito importante. Para se ter uma ideia, segundo a Associação Brasileira de Cardiologia, 40% das doenças cardiovasculares hoje têm alguma ligação com o colesterol elevado. Eu vou conversar agora com a nutricionista Gildete Fernandes, que tem mais informações para a gente. Por que é importante ficar atento a essa questão? Porque o colesterol alto não dá sintomas e precisa que o indivíduo esteja atento e fazendo acompanhamento médico, fazendo acompanhamento frequente para entender por que o colesterol está subindo. Mas um dos grandes motivos dessa elevação do colesterol são os hábitos alimentares errôneos da população. Nós estamos aqui hoje numa ação primária de saúde para orientar a população sobre melhoria de hábitos alimentares, sair do sedentarismo, que são medidas simples que dependem do indivíduo fazer para melhorar a qualidade de vida. Então, é importante que ele seja orientado com orientações muito simples de saúde. Mudar hábitos alimentares, melhorar os hábitos, melhorar o nível de alimentação. Nós somos numa cidade, num país, que tem frutas e vegetais o ano todo. Então, é aumentar o consumo de frutas e vegetais, como recomenda o Ministério da Saúde. Retirar da alimentação esses produtos industrializados, ultraprocessados, ricos em açúcar, em gordura, em aditivos, em corantes. Então, utilizar alimentos mais naturais possíveis melhora bastante a qualidade de vida e a qualidade da saúde do indivíduo. A cada 10 brasileiros, 4 já convivem com essa questão. Para essas pessoas que já possuem esse colesterol elevado, seguir também com essas orientações ainda mais à risca. Ainda mais a risco. Orientações muito simples, é retirar esses alimentos que nós falamos, se reduzir esse excesso de açúcar, de gordura, de sal, de alimentos ultraprocessados, já melhora muito o nível de gordura. Isso melhora muito o peso do indivíduo. Então, manter o peso próximo do peso recomendado, saudável, é um primeiro cuidado que tem com o indivíduo. Muito obrigada pelas informações. Agora eu vou conversar também com um médico cardiologista que também é presidente da Associação Brasileira de Arritmias Cardíacas. Olá, bem-vindo aqui à nossa programação. Hoje é muito importante a gente ficar atento a essa questão por uma série de fatores. Olá, tudo bem? Com certeza, uma série de fatores que juntos aumentam significativamente a chance de infarto, acidente vascular cerebral, insuficiência cardíaca e, consequentemente, arritmias que podem levar à morte súbita e à parada cardíaca. Esses fatores, eles tendo a oportunidade de conhecê-los, colesterol aumentado, pressão alta, diabetes, sobrepeso e os hábitos de vida pouco saudáveis, assim, o sedentarismo, comer em excesso, caloria demais, gordura demais, fritura demais, tudo isso pode-se fazer uma intervenção, mudar essa realidade e com isso diminuir significativamente a chance dessas complicações acontecerem, o que é uma estratégia muito mais eficaz, muito mais efetiva e muito mais abrangente do que simplesmente tratar as consequências, que seria o quê? Uma cirurgia, um marca-passo, uma administração enorme de medicamentos para tratar complicações dessas doenças que a gente falou. Então, é muito mais interessante, é muito mais efetivo a gente agir antes da complicação acontecer. Muito obrigada pelas informações. Volto com vocês aí do estúdio. Pois é, e para nós que estamos aqui no Oeste Baiano, que não vamos participar dessa ação que está acontecendo lá em Salvador, é importante manter todos os exames em dia e saber direitinho como é que anda o colesterol para evitar complicações futuras.
E nós vamos para mais um intervalo, agora com imagens da Feira de Ciências, Arte e Cultura do Colégio Estadual Duque de Caxias, que destaca o protagonismo juvenil, inovação e transformação social. A feira, que começou no dia 6, está terminando hoje e este ano trouxe como enfoque central o fazer científico, o protagonismo juvenil e a sustentabilidade como eixo de transformação social. O evento reuniu estudantes, professores, universidades, instituições públicas e privadas numa grande celebração de saberes, trocas de experiências e articulação entre escola e comunidade. Nós voltamos daqui a pouquinho com mais notícias da região, agora 12h44. Estamos de volta com imagens ao vivo de mais uma cidade do Oeste Baiano, aí Botirama na tela para você que nos acompanha ao fundo. Aí a ponte que passa sob o Rio São Francisco, dá acesso à cidade de Botirama. A gente costuma dizer que esse é o portal de entrada do Oeste Baiano. Agora, em Botirama, 32 graus. O que preocupa na cidade hoje é a umidade relativa do ar, que neste momento já está em 25%. Ou seja, é dia de todos que estão aí em Botirama, seja de passagem ou morando, beber muita água. Agora 12h48. Agora vamos falar de esporte, porque a seleção barreirense de futebol está a todo vapor nos preparativos para o Campeonato Intermunicipal de Futebol Amador. Os atletas convocados, eles enfrentam uma rotina pesada de treinos para a competição de futebol amador. A bola já está rolando, pelo menos nos treinos. A preparação da seleção barreirense começa cedinho, com muito suor, disciplina e foco total no Campeonato Intermunicipal de Futebol Amador da Bahia. A equipe vem trabalhando forte sob o comando da comissão técnica para estrear com ritmo e entrosamento. Vamos resgatar o futebol barreirense e, se Deus quiser, a gente vai sair uma boa seleção. A gente está fazendo uma peneira agora, peneira entre aspas, de atletas para nos ajudar a integrar essa seleção barreirense. E, se Deus quiser, vamos formar uma bela seleção aqui em Barreiras. A gente está tentando fazer uma seleção forte para poder chegar forte também nesse intermunicipal. A gente começa bem cedo, 5h30, né? 6h30 ele está acabando, porque o pessoal ainda tem que bater ponto. E neste caso, você acredita que isso é um desafio para esses atletas? Com certeza, porque assim, você imagine o atleta sair de sua casa, né? Eu acredito que nem café da manhã toma ainda, né? Para vir pela manhã cedo fazer esses treinos. E então assim, realmente a gente tem que dar valor para isso e é o que a gente está fazendo. Vai dar tudo certo, com fé em Deus. São atletas de diferentes bairros da cidade e até mesmo de cidades vizinhas, todos unidos pelo mesmo objetivo: representar Barreiras com muito orgulho em diversos campeonatos. A expectativa é muito grande, muito bom. A gente tem muito tempo que não tem de fato a seleção barreirense jogando, treinando, por conta de até mesmo o estádio estando se renovando, né, passando por reforma. A gente não pode ficar para trás. Ficou todo esse tempo parado, não teve, então a gente tem que vir com um trabalho forte mesmo. A expectativa é grande, né? Chegar lá fora, classificar aqui no oeste da Bahia, né? Que é disputar lá fora, né? No sul da Bahia, em outras regiões, né? É isso. E que essa seja a primeira competição de muitas outras maiores que virão. Isso, verdade. Com fé em Deus, a gente vai muito longe nessa. O Intermunicipal é a maior competição de futebol amador do país, com 54 seleções participantes. Ao todo, mais de 1.800 atletas estão inscritos. A maior dificuldade é porque é um futebol não profissional, né? Então, com isso, a gente entende que tem que contar com atletas que está servindo a seleção, mas que, ao mesmo tempo, eles têm um expediente. Então, a questão hoje mais difícil é esse trabalho, né? Porque no futebol profissional, o atleta fica inteiramente à disposição do clube, né? Então hoje o maior empecilho é essa questão de conciliar trabalho com a questão de atuar, né? Mas a gente entende que o futebol
para se revelar grandes atletas, é dessa forma mesmo. Desse jeito foi revelado o Bobô, Júnior Baiano, Edilson Capetinha, atletas esse, né, que destaque não só a nível de futebol baiano, mas que já teve a oportunidade de ser campeão brasileiro, campeão mundial. O projeto conta com o apoio da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer aqui de Barreiras, que busca fortalecer o esporte como política pública. A seleção barreirense ela é municipal e, em razão disso, a Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer dá todo o apoio com a sua estrutura e também dando as condições para que eles possam desenvolver as suas atividades e depois partir para a competição tão importante que é o Campeonato Intermunicipal. Mas mais do que isso, o retorno de Barreiras a campeonatos que envolvam seleções do esporte amador. Isso para nós é fundamental. Na fase regional, Barreiras está no grupo com as seleções de Paratinga e Luiz Eduardo Magalhães, representando o Oeste. A última participação da seleção barreirense no Campeonato Intermunicipal de Futebol Amador da Bahia foi em 2023, chegando até a segunda fase da competição. Para este ano, a expectativa está grande, com a estreia da seleção prevista para o dia 17 em Paratinga contra a seleção da cidade. No dia 24, o jogo vai ser em casa, no estádio Geraldão, contra a seleção de Luiz Eduardo Magalhães. Com treinamentos intensos e o apoio da torcida, a equipe sonha em conquistar um título inédito para o município e colocar de vez Barreiras no topo do futebol amador baiano. Quem gosta de esporte sabe a importância que tem a seleção de uma cidade, não é mesmo? E em Luiz Eduardo Magalhães, 2 competições vão reunir quase 9.000 estudantes em 15 modalidades esportivas. Gabriel Pires traz as informações na entrevista com o secretário de Educação da cidade. Hoje nós teremos a abertura oficial da nossa OILEM, juntamente com a Olimpeja. São mais de 8.700 inscritos nessas 2 competições. Então, uma grandiosidade grande para o desporto escolar em Luiz Eduardo Magalhães. Competições que reúnem alunos da rede municipal na sede e também na zona rural. Exato. Na verdade, é uma grande competição intercolegial, né? Tanto para as escolas da rede municipal, quanto escolas da rede privada e escolas da rede estadual também, né? Então serão mais de 60 dias de competição, mais de 15 modalidades, né, onde esses alunos e futuros atletas estarão praticando o desporto escolar. E as competições, os jogos acontecem por toda a cidade, nos ginásios de toda a cidade. Exatamente. Nós temos vários ginásios da cidade onde esses jogos irão ocorrer. Nós temos pista de atletismo. Nós teremos 7 ou 8 espaços de competição para todas essas modalidades. E a população também pode acompanhar esses jogos, né? Exatamente. A gente faz o convite a toda a população para que acompanhe os seus filhos, os seus amigos, né, durante esses 60 dias de jogos que nós teremos até outubro. Agora me diz, você aí de casa trabalha sentado, em pé, tem longas jornadas digitando documentos? Pois é, alguns cuidados com a postura podem evitar lesões no ambiente de trabalho e evitar um afastamento provocado por uma postura inadequada do trabalhador. Carlos conversou com um profissional de saúde que entende dessa área. Agora vamos conferir algumas dicas na entrevista. A ergonomia é uma ciência que ela preza pelo conforto no trabalho. Então, ela preza por uma atividade mais confortável, o posto de trabalho, as atividades, a questão ergonômica das atividades em si, todas elas que fazem parte do trabalho, tanto a maneira de fazer a atividade, a postura, o posto de trabalho, a questão psicológica, psicossocial, cognitiva de executar a tarefa também. Então, tudo isso faz parte da ergonomia. E, basicamente, o que ela proporciona, o que ela tenta oferecer, é uma melhor qualidade de vida para quem está trabalhando? Isso, exatamente. Então, o posto de trabalho adequado, ele vai melhorar a qualidade de vida, ele vai dar uma produtividade maior, uma prevenção de doenças ocupacionais, seja na postura, no posto de trabalho, na maneira de executar a atividade. Então, tudo isso faz parte de uma melhora na qualidade de vida do próprio trabalhador. E qual a consequência ruim para um ambiente que não é ergonomicamente correto, ideal?
Então, a gente vai ter mais afastamentos, mais lesões, acidente de trabalho também, uma rotatividade maior e a questão emocional também, que faz parte de um ambiente inadequado. Então, se a gente tem um ambiente adequado, seguro e ergonomicamente ajustado para o trabalhador, a qualidade de vida dele vai ser muito melhor. E chegou a hora de conferir a previsão do tempo na região oeste com Camila Oliveira, direto de Salvador. Boa tarde, Camila. Boa tarde para você, uma excelente sexta-feira para todo mundo. Fim de semana já batendo a nossa porta e nesse fim de semana a gente tem um combo bem especial. Vai dar para admirar a lua cheia, vai dar para admirar também essas estrelas de noite, porque o tempo fica bem aberto, firme, sem nuvens no céu como agora à tarde. Só que nesse período do dia o destaque por conta desse calor e também do clima seco, baixa umidade relativa do ar. Para Barreiras hoje máxima chegando a 33 graus e 30% a umidade relativa do ar. Mais quente, mais seco em Santa Rita de Cássia, onde chega a bater 34 nos termômetros e sensação térmica pode chegar a 35. 29% a umidade relativa. E aqui, Coribe com 33 de calor. No fim de semana, a gente vai monitorar a quinta onda de frio no Brasil. A tendência é que o Nordeste fique fora, mas a gente pode ter não a configuração da onda de frio, que é necessário ficar 5 graus abaixo da média histórica. Podemos ter um pouco menos, mas a tendência é sim de mais friozinho nessas madrugadas de sábado e de domingo. Por enquanto é isso. Um beijo para vocês. Volto de novo na segunda-feira esperando todo mundo. Até lá. Como você viu aí, Camila, trazendo algumas informações da previsão do tempo. Antes de encerrar o Bahia Meio-Dia, vamos dar um giro para saber como é que está aí o tempo em muitas cidades da região. Neste momento, imagens ao vivo da nossa câmera em Ibotirama. É uma montanha que tem ao longe entre a cidade de Ibotirama e Paratinga. Nesse momento, a cidade faz 33 graus e como eu fiz um alerta aqui há pouco tempo, a questão que preocupa em Ibotirama é a umidade relativa do ar, que está em 25%. Vamos para outra cidade? Barreiras, a rotatória no centro da cidade, que tem aí as avenidas Antônio Carlos e também a Clériston Andrade e a BR-242 no centro, que é, neste momento, bem tranquilo o movimento, mas a gente sabe que daqui a pouquinho, próximo das duas, já aumenta essa movimentação. Também Bom Jesus da Lapa, que neste momento também está tranquila a esplanada do Bom Jesus, mas que a gente sabe que nos últimos dias foram uma movimentação muito intensa na cidade. E voltamos novamente para Ibotirama, mostrando ao fundo a ponte sobre o Rio São Francisco, esse lugar que é muito admirado em toda a região oeste, que todo mundo que passa por ali fica admirado com a imensidão que é o Rio São Francisco. Agora em Barreiras, 13 horas em ponto, e o Bahia Meio-Dia termina aqui. Eu lembro a você que é possível assistir o nosso jornal ao vivo no Globoplay e rever as nossas reportagens exibidas hoje. Está tudo lá no G1 Bahia. Nós temos um novo encontro marcado para segunda-feira com as notícias aqui da região oeste. Um beijo e até lá!